cultural ou na transformação digital, temos que estar sempre escutando nossos clientes. Temos que estar atento ao que eles querem, mais allá do que nós queremos. Então, muitas vezes, quando falamos de pyme, startups, hasta as grandes corporações, nós olvidamos um pouco de escutar o cliente. Então, temos que estar com essa escuta ativa. De acá, desta audiência, quantas pessoas trabalham em grandes corporações? Mais de 500 pessoas. Levante as mãos. Muito bem. De 50 a 500 pessoas. Menos de 50 pessoas. E quem trabalha com a família? Quem tem família cá? Todos, não? Ou seja, quando falamos de agilidade, hoje em dia falamos de agilidade para grandes corporações, pequenas empresas, startups e hasta para a nossa família. Hoje em dia aplicamos agilidade, métodos ágeis dentro de nossa casa, dentro de nossa família. Ou seja, é um método, é um framework, o que seja basado em pessoas. E para partir, o que vou compartilhar com vocês hoje é coisas que de verdade vivimos. Não é um estudo, mas são coisas que nos tocamos dia a dia. Neste mapa são por onde tive a oportunidade de trabalhar a nível internacional, em países distintos, com projetos distintos e com pymes. E todos, sem dúvida, me comentam isso. Valdemar, como deveremos aumentar nosso time to market? Como queremos ter um feedback rápido de nosso cliente? Como queremos reduzir a incertidumbre de nossos projetos, de nossos produtos? Como reaccionamos rapidamente ao mercado? O mercado hoje está cambiante, está demasiado incerto. E como, através disto, também buscamos uma melhoria contínua. A resposta que tenho para todos, seja startups, seja pymes, seja grandes corporações, é: temos que começar a trabalhar de uma forma distinta. Hoje, quando falamos em economia digital, já foi falado por os colegas antes, estamos falando em acelerar nosso processo. Hoje em dia, as companhias estão atuando de uma forma muito distinta. O mercado está muito distinto de antigamente. Empresas que antes dominavam o mercado, hoje em dia já têm competências que tampouco esperavam. Um caso chileno que me gusta falar muito é Corner Shop. Quem ocupa cá Corner Shop? Grande parte de acá ocupa um Corner Shop. Corner Shop tem algo que pensa em el cliente ou não? Pensa muito em el cliente. Ou seja, uma experiência onde tu haces a compra, principalmente para os dias que estamos super ocupados hoje em dia. Estou em trabalho, llamo ou vou via app, hago a compra, a pessoa me chama para saber se quero cambiar, se não quero cambiar, quero añadir alguma coisa, me entrega em minha casa, em minha cozinha, isso tem uma experiência, tem um valor por detrás ou não? Tem muito valor por detrás. Ou seja, está basado em cliente. Como é o vídeo que assistimos em el início sobre Amazon. Amazon tem um conceito que hoje habla sobre Customer Obsession. Ou seja, como nós temos uma obsessão por nosso cliente. E é isto que invito as pymes. As pymes, hoje em dia, têm que pensar muito como vou tratar meu cliente, o que meu cliente necessita, mais allá do que eu quero. Uma grande experiência que tive em uma das startups que dirigi foi, hoje em dia, a parte boa dessa startup é que hoje em dia está sendo utilizada em todos os lados, mas não é mais minha startup, são outras companhias, que é a parte de saúde. E meu grande problema nesse momento foi que eu añadi features ou funcionalidades, crendo que eu estava sendo o correto. E de verdade, as funcionalidades eram boas, mas não eram o que o mercado estava necessitando. E quando o mercado não necessita, tu vas exigir uma força de venda gigante, adaptações gigantes, que também vai perder o time to market. Isso faz com que tu companhia perca potencial. E aí acaba se vendendo para novas ideias. Então, o que eu invito é pensar rapidamente, provar rapidamente, para depois evolucionar suas ideias. O que buscamos também é que as organizações sejam exponenciais. Hoje em dia,
vão escutar cada vez mais como armamos organizações exponenciais e não mais linear, partindo de um usuário um mês, 10 em segundo mês, 100 em segundo mês, e se quando lançamos o produto ou serviço, em menos de 24 horas já vamos a ter 1.000 acessos, 100.000 acessos. Ou seja, de que forma criamos organizações exponenciais. E, em resumo, o que queremos com a agilidade, com este mindset de trabalho, é transformar companhias que compreendem a necessidade de seus clientes e adaptem rapidamente seu produto ou serviço. Ou seja, como estou ordenado, como estou estruturado para adaptar meu produto basado em uma necessidade, não basado em uma coisa que eu quero. Então, temos que cambiar um pouco este mindset. Assim, transformando ideias ou produtos desta forma, como um transatlântico, a ser algo muito mais ligeiro, muito mais rápido, que se pode cambiar rapidamente. Algumas companhias, sei que tem gente de acá, que pertence a essas companhias, acá em Chile, já estão trabalhando com transformações ágeis. Sim ou não? Ou seja, quando me falam de agilidade, a agilidade é solamente para startups, não mais. A agilidade é solamente para grandes corporações, não mais. A agilidade é para todos. A forma que pensamos, a forma que trabalhamos, é um método novo de trabalhar. E junto com isto, se añadimos as novas tecnologias de trabalho, vamos a ser exponenciais. Então, não basta solamente ter a melhor ou a maior tecnologia, a mais nova tecnologia. Há que ter também uma new way of working, uma nova forma de trabalhar. Por isso, essas companhias, e tem muitas outras por detrás, já estão avançando, porque pensam que vocês, como clientes, necessitam coisas distintas. E cada vez mais estão nascendo processos de descobrimento para saber o que nós, como clientes, necessitamos para criar novos produtos e novos serviços. E assim também as pymes. Quando hablo também de agilidade, falamos de muitas colaborações. Como me acerco de grandes companhias como estas para generar produtos? E estas companhias também estão buscando pymes ou outras empresas para ser alianças para generar produtos mais rápidos, para ter um time to market melhor. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. A pergunta agora que vou fazer é: quem acá trabalha com métodos ágeis? Alguns. Quem já trabalhou em projetos ágeis? Muito mais agora. Muito bem. Então, o que é agilidade? Quem tem uma ideia do que é agilidade? É duro, é difícil quando eu pergunto para alguém com tanta gente responder. Mas agilidade é um framework, sim ou não? É um método de trabalho, sim ou não? Não. Agilidade não é um framework. Agilidade não é um método de trabalho. Agilidade é um mindset. É uma forma de pensar. Nós, com este novo mindset, ocupamos frameworks, ocupamos práticas que vão a lograr a velocidade, o time to market, o que estamos buscando. Pero eu posso ocupar Scrum. Eu creio que muitas das pessoas já escutaram falar sobre Scrum. Eu posso ocupar Scrum, sim, pero se não tenho mindset ágil de colaboração, de empoderamento, de autonomia, para nada vai servir. Então, se nós dizemos, añadimos mindset, uma cultura ágil, ocupamos 4 valores, donde vou falar um pouquinho mais adelante, pero de los valores são pessoas, interações sobre as pessoas, um produto ou serviço funcionando, interação constante com o cliente e adaptação ao câmbio, com este mindset logramos o que estamos buscando. E vou explicar um pouquinho mais. E depois, todas as práticas que escutamos, ou frameworks, Kanban, Scrum, Extreme Programming, tudo isto vem para acelerar. Pero, sem ter este mindset, não se logra. E por experiência vivida, de verdade, não se logra. Por isso, les invito muito, mais allá da tecnologia, também pensar que pessoas temos dentro da nossa companhia. Como é a cultura de nossa companhia?
Como estamos interactuando entre nós? Que tipo de parceiros temos? Quando tengamos as respostas corretas, vamos identificar que framework, que prática, que metodologia que temos que ocupar. E, quando falamos de las olas ágiles, hoje já estamos em la quarta revolução industrial, pero a agilidade também tem suas olas. Partimos, há anos, em 2001, quando se generou o Manifesto Ágil, se partiu trabalhando agilidade para desenvolvimento de software. Agilidade puramente para arreglar os problemas de desenvolvimento de software. Pero hoje em dia não se habla solamente em desenvolvimento de software. Se habla em agilidade organizacional, o que chamamos de strategic agility. Se habla de agilidade estrutural, structural agility, para cambiar a forma da companhia. E se habla muito de operations agility, donde como temos uma organização ágil que nos permita levar adelante esta estratégia. Então, quando falamos de las olas, a ola de la parte de Agile Teams ou agilidade para equipos, isso já está cerrado. Não há muito que inovar. Já sabemos como fazer. Agora, quando falamos de uma ola de agilidade escalada, seja a múltiplos equipos de desenvolvimento de software ou a equipos cross-funcionais, onde mesclo recursos humanos, marketing, operação, isto todavia não está cerrado. Há muito que inovar, há muito por fazer. Agora, se vamos mais allá e vamos falar de business agility, ou seja, implementação de agilidade em toda a companhia, esta ola todavia está 100% aberta. Há muito por fazer, há muito por criar, há muito por definir. Mês a mês, nós de agilismo empresarial nos reunimos para identificar novos patrões, para generar novas soluções, e há muito por fazer. Te garantizo que se uma pessoa me diz que temos um framework cerrado que te vai funcionar, me invita para participar, porque não conosco. Porque, de verdade, todas as implementações ágeis a nível empresarial todavia são customizadas, todavia funcionam. Muitos que estão neste meio, quem acá ocupa Spotify? Uau, muita gente. Ou seja, Spotify foi um grande case de sucesso em el universo ágil. Todos começaram a ocupar seu modelo. Pero, em todas as reuniões que inclusive tive com Spotify, a resposta é: não ocupem meu modelo. O modelo serve para mim. E o modelo que todos conhecem já foi readaptado, não é o mesmo. E agora eles não publicam mais o modelo. Então, o que nós temos que fazer é entender nossa organização, entender em que momento estamos para assim aplicar o modelo correto. Ou seja, Spotify, Safe, Nexus, Less, há que entender onde estamos antes de sair aplicando. Então, de las olas, hoje em dia as olas de Agile Teams já está cerrada, Scale estamos trabalhando e Business Agility todavia está muito aberta. Recentemente, nós hicimos uma encuesta de mercado, onde os grandes estudos de agilidade são basados muito em Estados Unidos ou Europa. Há 2 anos que nós, desde Everest, estamos fazendo estudo através de IDC para ajudar os CIOs, a ajudar os CEOs a entender onde estamos. E o que escuchamos é: a agilidade ajudou um montão nós em time to market. Já é real isto. Como nós temos um melhor time to market? Como ter melhor experiência do cliente? Ou seja, desde o início falei sobre a experiência do cliente. Então, como traemos o cliente para dentro de nossa mesa? Como hacemos descobrimento de novas soluções com o cliente? Não basado só em nossa ideia, mas traemos o cliente para centro. E as pymes têm um benefício, que é ter menos burocracia, ter menos barreiras. Então, aproveitem os clientes que vocês têm, os amigos, e ocupem suas ideias para melhorar seu produto ou serviço. Además, tempo de resposta em requerimento, a agilidade ajuda um montão a trabalhar nas coisas corretas. Porque é certo que métodos ágeis nos ajudam a fazer o trabalho de forma correta. Ou seja,
executo rapidamente, entrego rapidamente e valido rapidamente. Pero la clave não é hacer las cosas de forma correcta. La clave é hacer la cosa correcta. Ou seja, como identificamos corretamente em que necessitamos trabalhar. Uma vez que identifico que nós temos que trabalhar, aí vou a partir do trabalho. Porque, senão vou escutar assim, sabe que, Valdemar? Com agilidade, nós aceleramos a saída de nossos produtos. Hoje em dia, não entregamos mais 2 produtos a cada 6 meses. Entregamos 10 produtos. Uou, super potente. E aí a pergunta é, de los 10 produtos, quantos impactaram o ecossistema? Quantos impactaram os KPIs de sua companhia? Quizá nenhum. Então, a pergunta não é acelerar a entrega. A pergunta é trabalhar sobre as coisas corretas. Como identifico corretamente no que é trabalho? Antigamente, nós dizíamos, a cada 100 ideias, se uma temos certa, logramos. Pero qual é o custo de ter 100 ideias? Qual é o custo de tentar 100 vezes? Então, nós, através de novas práticas, nova forma de trabalho, intentamos trabalhar em o mínimo possível. Com este mínimo possível, vamos fazendo uma evolução incremental. É o que chamamos muito de trabalhar sobre um mínimo produto viável, MVP. Ou seja, a invitação é trazer o cliente para o centro, trabalhar com este cliente e começar a entregar esse produto e incrementar progressivamente. Este senhor se chama Steve Denning. Afortunadamente, eu já estive com ele 2, 3 vezes, e ele diz o seguinte, que para aplicar agilidade no negócio, há 3 leis. A primeira lei, lei do cliente, ou seja, já estamos falando do cliente desde o início. A segunda lei, lei do equipo pequenas, equipo empoderadas, equipo autônomas. Quando hablo de uma pyme de 5, 10 pessoas, basicamente já temos uma equipe empoderada, uma equipe autônoma. Quando hablo de pymes com 50, 500 pessoas, já é o momento de começar a mirar como estão conformadas nossas pessoas, nossos equipos. Como hago que os equipos sejam cross-funcionais? Como hago que estes equipos sejam empoderados? Há muitos casos, inclusive, de los casos, para quem gosta de juego de videogames, Clan of Clans. ¿Conocen? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Ellos conforman equipos altamente empoderados, donde los equipos deciden o que ellos deben hacer, cómo deben desarrollar, cómo deben entregar. Y eso hace un escalamiento exponencial gigante. Mientras nosotros no tengamos equipos empoderados y autónomas, vamos tener una cierta jerarquía. Y cuando hay mucha jerarquía o procesos, frenamos nuestro time to market. Frenamos a ideia de ter equipos que de verdade pensam que são dueños do produto. Porque a ideia nossa com a agilidade é que eu sou parte de um equipo e como parte do equipo sou dueño do produto também. Ou seja, vou desenvolver meu maior potencial para que este produto tenha sucesso. Então, esse senhor nos diz, armem equipos empoderados. E a última lei, lei de la red, ou seja, colaboração. Como nós criamos uma colaboração dentro da própria organização, com outras pymes, de grandes organizações com pymes, de pymes com grandes organizações. Ou seja, muitas vezes queremos que tudo seja desenvolvido dentro de casa. Mas isto, às vezes, tem um custo muito grande, muito alto. Então, a ideia é como começo a generar alianças, partnership com outras companhias, para juntos criarmos novos produtos. E hoje em dia isto tem um efeito exponencial e acelerado muito forte. Em Estados Unidos é muito comum este tipo de trabalho. E acá, em Chile, vejo que cada vez mais está sendo desenvolvido estas alianças. E como devemos começar? Todos me dizem, agilidade, como partimos, Valdemar? O primeiro, instalar o mindset de los princípios. Como comentei inicialmente, a base são 4 princípios que foram desenvolvidos em 2001
e hoje em dia estamos em 2019, foram desenvolvidos para software, mas hoje em dia já falamos de agilidade empresarial em grandes escalas, onde temos indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. Pero, Valdemar, processos e ferramentas não são importantes? Sim, são muito importantes, pero nós vamos a mirar muito mais indivíduos e interações sobre processos e ferramentas e vamos criar os processos e as ferramentas necessárias e não montão de coisas. Produto funcionando sobre documentação extensiva. Nós, como cliente, o que importa mais? É manual do telefone ou é o telefone? É o telefone, não? Então, dudo que alguém acá compre antes o manual para esperar depois o telefone. Então, o que quero é que pensemos muito em ter produto minimamente viável, funcionando, e depois vamos nos comprometer a melhorar a documentação, pero que a documentação também seja mínima. Senão, que passa, gastamos muito tempo em documentação, muito tempo em processo e nada de serviço. E quando vamos a lograr o produto ou serviço, já perdemos o time. Isso foi o que passou com 2 startups minhas. Me foquei muito em la documentação, em ter as melhores funcionalidades, e quando entrei no mercado, já tinha competência delante. E aí me complicou. A outra é colaboração com o cliente sobre uma negociação contractual. É dizer, firmo hoje com cliente e lo vejo ano depois, ou 6 meses depois. Não, a invitação é trazer o cliente constantemente para a mesa, que o cliente seja parte do problema. Com o cliente na mesa, nós desenvolvemos muito mais, corrigimos o rumbo muito mais rápido. Então, se o cliente tem que estar na mesa, encontre soluções para que ele seja parte da solução com vocês. E, por último, responder rapidamente ao câmbio que seguir plano. Se nossa solução no serviço não está funcionando, não há que seguir tentando porque já inverti montão de plata. Frene, cambie rapidamente, porque todavia há tempo. Ou seja, como crio estruturas rápidas, estruturas ágeis que sejam capazes de responder ao câmbio de mercado. E hoje em dia, o mercado cambia muito rápido. Se regressamos ao caso de Corner Shop, teníamos Uber Eats, teníamos, como é o outro nome de acá? Rappi. ¿Crees que quando surgiu Corner Shop, eles estavam em uma zona buena, pero quando surgiu Corner Shop, isso com que eles começassem a cambiar sua forma de actuar, sua forma de mercado? Ou seja, nós temos que responder rapidamente a este cambio. Com este mindset, são as primeiras coisas que temos que incorporar antes de falar de práticas ágeis, antes de falar de ferramentas ágeis. Temos que incorporar estes princípios em nossa companhia. Por segundo, criar equipos ágeis, criar equipos que sejam multidisciplinários, criar equipos que pensem de forma de ponta a ponta, end-to-end, que tenham todo o conhecimento necessário, que tenham uma forma, uma estrutura para estar adaptado ao câmbio, para ser essa adaptação ao câmbio que estou comentando, que tenham as ganas e o ecossistema para ser uma entrega contínua de valor. Ou seja, se vamos a trabalhar, o que vamos a entregar, isto se entrega valor. E, por último, que seja desenvolvimento de incremental interativo. É decir, se vou entregar algo para meu cliente, que o cliente pueda ocupar. Mês depois, vou añadir novas coisas, novo serviço, uma nova funcionalidade, e aí sim vas a seguir incrementando, interactuando. E não pensar que vou ter 100% de meu paquete. Dividimos o paquete por fases, entregamos, validamos e seguimos adelante. Ou seja, temos que criar equipos que tenham esta capacidade. E, por fim, 5 conselhos que creio que podem ajudar a todos. 1. Partir com claridade do propósito. É dizer, por que estamos fazendo isto? Muitas vezes não pensamos por que estou fazendo, simplesmente porque creio que é uma boa ideia.
pero hay que entender por detrás por qué de este propósito. Como vou fazer, não importa. Vou descobrir pouquinho mais adelante, pero pensemos por que estou desenvolvendo esta solução ou este serviço. Depois, trazer o cliente para dentro da mesa, validar constantemente com o cliente. Por quê? Por fim, a peça mais importante de todo o nosso serviço é o involucramento do cliente. Se o cliente está de acordo, se, además de pagar por el serviço, também vai escalar esse serviço mais adelante. 3. Ter uma estrutura que seja capaz de responder a este cambio, ou seja, menos processos mais livianos, uma comunicação muito clara, muito rápida, ter a tecnologia necessária para desenvolver estes cambios. 4. Ciclos curtos de trabalho. Nós, antes, o método tradicional de desenvolver uma solução ou um serviço, muitas vezes vai de 6 meses a 1 ano a 18 meses. Quando começamos a falar de agilidade, nosso tempo máster de entregar algo é 1 mês. Ou seja, em 1 mês, meu cliente já deveria ter algo na mesa ou na mão para provar algo. Quando estamos falando de equipos de high performance team, equipos de alta performance, que, además de la capacidade, hablamos muito de talentos, de verdade necessita talentos, que tenham o talento e tenham a tecnologia, nós a cada 2 semanas estamos desenvolvendo ou entregando algo novo. Ou seja, temos que entregar coisas rápidas, validar rápido e que seja incremental. E não esperar ter um grande paquete para depois provar. Quando vamos a provar, quizá nosso cliente pediu um auto rojo e nós entregamos um caminhão azul. E aí já se perdeu toda a inversão. Então, como hacemos para entregar coisas rápidas e seguras? E por último, que para mim esse é o mais importante, um dos mais importantes, é ocupar as práticas e frameworks que se adaptem à sua realidade, que se adaptem à sua cultura. Porque se me perguntam muitas vezes, Valdemar, estou trabalhando com projetos ágeis há tempo e não vejo a resposta, não vejo o valor, quizá porque todavia está ocupando algo que não deveria ser. Por exemplo, quando falamos em grandes organizações ou médias e grandes corporações, me falam muito sobre SAFe. E, de verdade, SAFe é super bueno, mas é muito complexo e vai tomar muito tempo de vocês. Então, identifiquem que práticas e que frameworks e aí se empecem a implementar. Porque a agilidade, de verdade, é para todos, para corporações, para pymes e para nós desde nossa casa. Muito obrigado. Muitas graças. Tenho só uma encuesta que fazer, na última. Só detalhe. Olá. Só para terminar, o dia de amanhã nós vamos a seguir com um taller de agilidade, onde vou aprofundizar mais técnicas e práticas sobre agilidade. Temos 1h30, onde eu mesmo estarei aqui fazendo essa profundização. Graças. E para isto, vou pedir que entrem em mente.com de seus teléfonos e digitem o código 180104 e com isto vas a ter opções do que vocês gostariam de conhecer mais. E aí vou ocupar essa resposta para generar o taller de manhã. ¿Ya? Muchas gracias. Un aplauso para Valdemar.